Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, comigo, Cláudia Cardillo. Esse espaço é um espaço onde conecto histórias reais, trajetórias inspiradoras e conhecimento que se encontram para poder ajudar você a modelar a sua carreira. Hoje você vai conhecer uma convidada que representa na essência o poder da superação, da disciplina e da transformação através da educação. Recebemos a doutora Tetis Carol de Campos. Seja muito bem-vinda, Tetis. Obrigada, o prazer é meu. Ela é profissional com formação em biologia e biomedicina, que segue ampliando a sua atuação com estudos de nutrição e ciências forenses. Sua trajetória é marcada por desafios significativos que ela transformou em combustível para crescimento pessoal e profissional. Ao longo desse episódio, nós vamos falar sobre a sua jornada de vida, sua formação multidisciplinar e o uso da educação à distância como ferramenta da autonomia e também explorar as principais tendências da biomedicina estética, como a toxina botulínica, preenchimentos bioestimuladores de colágeno e estética regenerativa. Uma conversa profunda, técnica e, ao mesmo tempo, inspiradora. Fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vai ajudar você a se inspirar e motivar mais a levantar de manhã. Não é, Tetis? É o que a gente precisa. Aliás, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que a gente precisa de motivação e inspiração, né? Com certeza, todos os dias. Nossa maior inspiração tem que ser nós mesmas, né? É exatamente isso, né? A gente precisa de muita força, muita garra e coragem, né? Tetis, o seu nome é diferente. Qual que é a origem do seu nome? É grego. E você mitologia é de família grega. você... deusa do mar. Olha, que lindo! Parabéns, isso é maravilhoso. Não é à Obrigada. toa que você gosta tanto do mar, né? E a gente estava comentando sobre praia, sim. né? Sobre coisas que a gente gosta, né? Quero saber de você, que você passou por um evento muito marcante na sua vida que mudou completamente a sua trajetória. Em outras palavras, o que aconteceu e como isso impactou a sua vida profissional? Eu sofri essas coisas de internet, né? A gente nunca sabe, porque eu costumava dizer, né? Terra de ninguém. E eu conheci uma pessoa através do aplicativo, no qual disse para mim que era solteiro, e a gente começou a se apenas conhecer. E aí, um certo dia, começamos a sair. Como eu saía muito na mídia, então todos os lugares que eu ia me fotografavam. E ele saiu numa foto comigo. Foi o tempo de uma mulher começar a me perseguir nas redes sociais. E um dia eu cometi um erro grave, que foi publicar aonde eu estaria, dia e horário. Online, e essa pessoa, né? Ao mesmo tempo, em tempo real, né? Eu cometi esse erro em 2015, essa coisa de rede social ainda era novo, eu não enxergava maldade nenhuma. Né? Eu venho de uma geração que a gente ligava para o namorado de orelhão. Quem tinha telefone é quem tinha poder aquisitivo. Então, eu não vi maldade. Mas, infelizmente, eu cometi esse erro e quase custou minha vida, porque a pessoa foi até onde eu estava e me espancou quase até a morte. Ai, que coisa horrível, sinto muito por você. Que situação horrível. E o que mudou na sua vida depois disso? Porque eu acredito que, além de ter ficado no hospital, você precisou entrar com um processo contra a pessoa, você precisou tomar atitudes jurídicas, né? Providências em relação a isso, até para poder se resguardar de ataques futuros, né? O que mudou na sua vida? Mudou tudo. A minha vida estava aqui, ela fez isso aqui. Ela foi para 180, eu não vou falar 360, senão eu voltaria para o mesmo lugar. Mudou tudo. Aprender a andar, a comer, é uma realidade que eu só via, sabe, via e ouvia
na mídia. Por exemplo, a pessoa com dificuldade de caminhar, a calçada tá com buracos, não dão lugares no metrô. São coisas que eu ouvia, mas que eu nunca parei e pensei. E aconteceu comigo. Senti na pele a discriminação, a dificuldade e esse aprendizado. E eu sempre falo que o ser humano ele é muito adaptável, muito, 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 porque eu sou prova disso. Que quando eu tive a lesão, foi uma lesão medular, de C2 a C7, então eu não conseguia segurar um copo, extremamente vaidosa, não conseguia me maquiar. Então eu aprendi a me maquiar com os dedos, sombra, tudo como se fosse com pincel, com todos os equipamentos, eu aprendi a fazer com a mão. Porque eu tive que me adaptar a uma nova realidade. Mas você então não foi andava? bem difícil. Então você não tinha movimentos superiores nem inferiores? Não, eu tinha só da cintura para baixo, não. Nossa, gente, que coisa horrível. Aí eu fiquei na cadeira, depois no andador. Aí eu conheci um médico incrível, que é meu médico até hoje, já são 11 anos, o Dr. Renato Andrade, um profissional assim, um neurocirurgião, que eu acho que ele foi enviado por Deus estava na hora da cirurgia e ele me colocou de pé. Aí eu fui para o andador. Aí passamos por mais umas 5 cirurgias para hoje eu poder usar apenas a bengala. Nossa, isso foi em 2015, então a gente está falando de 11 anos atrás, né? Exatamente. Dia 26 agora vai completar 11 anos. E você nunca mais viu essa pessoa com quem você estava saindo? Essa pessoa foi me visitar no hospital e lá em visita, porque quando essa mulher começou a me seguir, eu vi que tinha lá as notificações, né, amigos em comum. Tudo. Eu não ligo, para mim tá tudo bem. E eu cheguei, só que a pessoa, como eu tinha saído só para colocar o contexto, eu havia saído em revistas de emagrecimento, porque eu havia perdido 56 quilos em 6 meses. Uau, sem bariátrica. Maravilhosa, isso é fantástico. E aí, eu tinha um grupo, um nicho fechado de mulheres com problemas, sem problemas, mas que estavam buscando autoestima. Então, e essa mulher não interagia. Ela era fora da curva. Aí me levantou, sabe, suspeitas, e eu perguntei para ele na ocasião, eu falei, essa amiga aqui sua, ele até brincou comigo, falou assim, você tá com ciúmes? Eu falei, não, eu sou uma pessoa super pacífica, eu só não quero confusão. Ele falou, não, ela é minha amiga de balada. E quando ele foi me visitar no hospital, ele confessou que ela não era amiga, que ela era uma mulher, um affair, que saíam esporadicamente, mas que na cabeça dela era namorado. Sinceramente, naquele momento eu levei um choque, porque a mentira, né, uma omissão que custou quase a minha vida e me deixou sequelada. E na minha concepção, ela não iria tomar um ataque brutal sem ser namorada. Então ele não me convenceu. Foi isso. A gente precisa falar sobre isso até para que as pessoas que se relacionam pela internet, elas tomem realmente cuidado. Muito. Porque você vê a falta de informação dele para com você, a falta de sinceridade fez com que você fosse alvo de uma pessoa que entrou em surto, né? Porque Sim. Ela surtou de ciúmes, né? Na cabeça dela, você era a pessoa que estava tirando ele o namorado dela. O que não justifica. O que não justifica a agressão. Mas, assim, eu acho que na minha concepção, talvez algumas mulheres vão assistir essa entrevista e não concordem comigo, mas eu vou mostrar um ponto de vista que a pessoa vai mudar a chavinha, vai virar a chavinha. Que é, se o seu marido, o seu namorado, o seu noivo se envolveu com alguém, você não pode culpar a mulher. A mulher, ela é mulher como você. Você tem que conversar com o seu parceiro. O seu parceiro é o problema. E não a outra mulher. A outra mulher, às vezes, ela está sendo enganada como a namorada, a noiva, a esposa, enfim.
Então, isso, tem algumas mulheres que ainda pensam, ele tá errado, ela também. Não, não, gente, não é assim. Mesmo se ela souber que ele tem alguém, ele ainda é o fator, o pivô, que pode acontecer, sim, uma catástrofe, uma tragédia, assim, por omissões. Exatamente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não sabe até que ponto a pessoa está sendo sincera, Sim, e levantar essa questão num momento em que a mulher sofre tanta violência, mas sofrer violência de outra mulher é pior pois é, ainda, né? É pois pior é. ainda, porque ela estava preparada para a guerra, você não. Não. Bom, não Você não faz nem estava parte da armada minha com isso. vida, né? Um tipo de comportamento desse. E você teve alguma sequela depois dessa situação? Sim, eu tive um AVC isquêmico, é, eu tenho compressão irreversível na cervical 2, 5 e 7. Ele já E isso fez tudo que dói, precisa. isso dói. Absurdamente, muito, muito, muito. Eu uso uma bomba de morfina, eu tenho uma bomba de morfina implantada no corpo. São Nossa, dores gente, que assim. loucura. É, E isso vai ser para o resto da vida. sim. Eu coloquei E tem 8 meses. Olha, e depois que eu coloquei, a minha vida melhorou muito, muito. eu assisti um filme de uma mulher, uma moça como você, moça, que também precisou colocar a bomba de morfina por sentir dores crônicas no corpo e ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. Então, a medicina, ela vem trazendo o apoio da tecnologia, da inteligência artificial para poder descobrir isso, né? E Sim, você, mesmo passando por tudo isso, tendo sequelas, né? Você passou por uma série de dificuldades que foram desafios muito grandes nessa época, né? E mesmo assim você construiu uma formação acadêmica sim, impressionante, né? Qual foi sim. o principal motor que te fez continuar estudando e se reinventando, Tetis? Na realidade, foi uma fuga. Eu precisava ocupar a minha cabeça e me deram várias alternativas. Artesanato, terapia ocupacional, clube de livros, me deram N. Aí eu falei, caramba, eu tenho uma formação que tá faltando meses para eu pegar o canudo. Eu vou terminar. Fui lá e terminei biologia. Mas eu não estava satisfeita. Aí eu fui e reaproveitei, né, as matérias, algumas, e fiz biomedicina. E fiz inúmeras especializações, fiz muitas. E sempre voltado para pesquisa, para dor, para o bem-estar, para a saúde, autoestima. Então, como se fosse uma terapia e não uma obrigação. Então, me ajudou muito. E você fez a biologia, né, que estava contando, migrou para a biomedicina. Como é que hoje também você estuda nutrição e perícia forense? Como é que É, essas áreas se conectam dentro da visão profissional? E uma segunda pergunta: a perícia forense ela traz aí várias questões, principalmente de situações muito próximas à sua. Você está sim, preparada para esse novo momento? estou. Eu estou tão preparada porque durante 10 anos, quase 11, eu estudei muito processo. Estudei absurdamente. Leis, lacunas. Eu sempre debati muito com o advogado. Eu falava, mas se fizer assim, e se fizer assado? Mas a pessoa, ela ficou foragida, né? Ela foi para Portugal, entrou na lista da Interpol, mas tudo isso foram pesquisas que eu comecei a fazer, seguidores que foram me ajudando. Então, sim, hoje eu tenho eu estou blindada. Vamos falar assim, estou blindada. Se fosse acontecer em 2015, se fosse em 2016, 17, talvez eu nem estaria aqui nessa entrevista, pelo fato do emocional estar muito abalado. Hoje eu falo tranquilamente. É tudo uma preparação, né? Tanto física quanto de estudo profissional,
quanto emocional, e a gente precisa passar por isso, né? Então, você Precisa. acredita que essa nova formação que você está fazendo vai te ajudar para um novo momento, a ajudar pessoas também? No caso, eu faço ciências forense pelo Oswaldo Cruz e penso em trabalhar com danos estéticos, né? Então, o que seria? Eu seria uma perita civil de um cliente. Então, esse cliente vai no advogado, ele vai falar o que aconteceu, o dano que ele teve estético, enfim, aí entra a perita do processo, que é uma auxiliar de justiça, no caso eu. Para isso, você precisa ter no mínimo 5 anos de formação, mais especialização e habilitação. Então, tudo isso eu já conquistei, e claro, o Tribunal de Justiça, pelo menos o TJSP, ele pede muita documentação, certidões. Então, eu já entreguei tudo e estou bem preparada. Estou numa turma muito bacana, onde tem médico, enfermeiro que faz auditoria, né? Biomédica, nós somos em 3. Então, é um campo muito abrangente que vem crescendo, infelizmente, né? Mas vem crescendo muito. Já existe essa qualificação de perita forense na área da estética? Já Já, existem outros profissionais? Porque já. muita gente, te pergunto isso porque muita gente passa por um procedimento estético, ou fica manchada, ou deformada, ou com dor, e não sabe que ela pode buscar uma perícia para isso, né? Todos os dias a gente vê acontecendo alguma coisa na televisão que Sim. remete a um procedimento estético mal feito e outras consequências. A estética também envolve cabelo, porque cabelo é uma das principais situações que acontecem. A pessoa vai fazer um procedimento no cabelo, queima o cabelo, corta o cabelo errado, destrói o cabelo, né, na verdade. Então, o que a pessoa pode fazer para buscar o direito dela na justiça? Bom, primeiramente, todo paciente que for passar num profissional, existe um termo que se chama TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Leia. Leia esse termo, não assine sem ler. Lá mostra tudo que pode te amparar e peça uma cópia. Primeira coisa, antes de assinar um TCLE, que é um termo de esclarecimento, onde envolve divulgação da sua imagem, qual o procedimento que está sendo feito, o médico, dentista, isso em qualquer área. Ele assina e você assina, ok? Então, significa que você está concordando com o procedimento. Uma coisa muito importante, ficha de anamnese, que é para você saber tudo o seu histórico de saúde. Preencha sempre com as verdades, porque uma omissão, por exemplo, quem come ovo, quem é alérgico, não pode fazer, por exemplo, uma toxina. Quem é fumante, o protocolo de um preenchimento é diferente. Então, antes de tudo, de procurar um advogado para poder fazer essa ação judicial, tem que levar para o advogado para ele ler esse termo. Ele vai passar sempre para um perito do escritório, um perito que ele contrate, tem uma tabela de valores, e aí nós fazemos, infelizmente tem que ser assim, né? A gente vai classificar um trabalho de um colega, mas se for ok, a gente dá como ganho, falar, olha, o paciente realmente aconteceu isso, 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 enfim, pode entrar com o processo. Olha, não foi bem assim, o paciente, infelizmente, sabe, ele mente. O paciente mente, e aí você só descobre a hora que você já tá ali com a seringa, com a agulha para fazer. Então, vou dar um exemplo. Eu vim secar os meus vasinhos. Tudo bem. A gente usa glicose a 75%, então o diabético não pode. Mas eu não sou diabética. A hora que você vai começar o procedimento, mas eu tomo uma medicação porque a minha glicose é só um pouquinho, mas eu não sou diabética. Eu sou pré-diabética. É a mesma coisa. A gente não pode fazer. Não pode realizar o procedimento.
E sabe que muita gente, como eu agora, ouvi você falar, eu sou vegetariana e como ovo pelo menos 3, 4 vezes por semana. Sou extremamente alérgica, então eu já sei que eu sou alérgica a enzimas de porco. Para você ter uma ideia, eu como se eu comesse carne de porco hoje, que eu não como mais, eu tenho alergia nos olhos, que fica inchada a boca, Ah, inchada as sim. mãos, os pés. E não é frescura, é Não, alergia mesmo, né? Tem gente que fala, imagina, come só um pedacinho, mas eu já não comia um né? pedacinho porque eu sabia que me dava alergia. E o medicamento é a mesma coisa. Eu sei que tem vários medicamentos que eu sou alérgica. Então, eu já coloco na minha ficha. Mas você é alérgica? Quanto tempo faz que. Aí vem as perguntas, né? Mas quanto tempo faz que você não tem crise? Que tipo de crise você tem? Muitas vezes eu não sei responder, né, essas coisas, mas eu informo que eu sou muito alérgica e que eu posso ter algum tipo de alergia. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres não sabem que elas precisam responder corretamente aquela ficha de anamnese. Ai, tá ansiosa para fazer É, procedimento, né? Chegou, tá lá na sala de espera, o telefone. é isso mesmo. Uma outra questão é sobre as fotos clicadas durante o procedimento. Pode fotografar? Pode postar nas mídias sociais? Então, você vai saber acompanhando a rede social da pessoa. Para ela publicar a sua imagem, ela tem que estar lá no termo de consentimento livre e esclarecido para você. Se o termo tiver para para o seu prontuário, isso é mais do que correto. Por quê? Vou te explicar. Nós precisamos fotografar o antes, que a gente chama, para evitar um processo. Porque qualquer pessoa pode ir e falar, não aceito fazer foto nem de antes, nem depois, nem para o seu prontuário. Se o profissional for realmente muito correto, ele nem faz o procedimento, porque ele precisa ter a garantia daquele rosto, daquele corpo, como estava. Isso não significa que ele vá publicar. Mas quando você voltar para um retoque, ele vai fotografar de novo para ver o seu depois, fazer o comparativo, ver ainda o que falta para fazer um retoque. Então, é necessário, sim, fotografar. Isso, para mim, várias vezes que eu fiz procedimento, elas falam, é para o nosso controle, para a gente ter um acompanhamento do seu tratamento. Agora, eu particularmente não gosto de abrir a minha vida. A minha rede social, ela é profissional. Então, a minha questão de vida privada, eu não vejo necessidade de compartilhar o tempo todo. E é por isso que eu realmente tomo esse cuidado, né, de não deixar vazar, de perguntar antes, de perguntar o que vai Sugestão. ser. Tem uma sugestão. Para Claro, pessoas, pode. pacientes como você, o que a gente faz? No termo, você pode colocar um adendo, você pode colocar observação. Não autorizo o uso da minha imagem em qualquer tipo de rede social. Somente para fins do meu prontuário, não aceito nem para fins de estudo científico. Pronto. Se a sua imagem aparecer em algum lugar, você pode processar. Precisa falar, né, Tets, para não ter problema depois, né? Geralmente, as minhas pacientes, eu coloco, por exemplo, tá o rosto aqui. Eu coloco 2 florzinhas, 2 margaridas aqui, ou eu coloco uma tarja preta, porque assim, mesmo ela consentindo com eu publicar. Mas assim, diante de tudo isso, o que o Conselho Federal de Biomedicina fez? Você só pode publicar se você colocar a legenda correta, colocando qual é a lei para divulgação e tudo mais, assinar, colocar. Doutora Tets Carol, CRBM 142770. Você tem que identificar tudo na imagem. Mas são muitos biomédicos, o conselho não vai ver isso. Vê sim. E a nossa fiscalização maior são os clientes, porque eles denunciam. E recentemente a gente viu na TV também vários profissionais que trouxeram certificações falsificadas, né, para o conselho, para poder validar o diploma de fora, e na verdade não era. Então a gente precisa realmente tomar cuidado
nós como pacientes e você como profissional, para que você não tenha uma concorrente que tenha um certificado falsificado também, né? Então, tudo que é legal é mais fácil da gente levar adiante, né? Porque a gente sabe que a gente tem os nossos direitos, mas a gente também tem os nossos deveres como paciente. E Sim. você também, né? O que eu sugiro sempre, independente, eu como biomédica, como bióloga, enfim, entre no site do conselho do profissional que você for e pesquisa serviços online. Pesquisa o profissional, vê se ele está ativo no conselho, isso é muito importante. Olhe os comentários de fotos, porque sempre um ou vai escapar, ou se foi bom, ou se foi ruim. Vai lá, assunta, vai, pesquisa muito bem. Por exemplo, quando eu fui fazer plástica, eu fiz uma abdominoplastia em 2011. Eu pesquisei no conselho, no CRM, mas que é a especialização, para ver se ele era cirurgião plástico mesmo. Fui assistir todos antes e depois. Cheguei 1 hora antes da minha consulta, o consultório estava cheio, eu ficava olhando os antes e depois que estavam ali, sabe, voltando da consulta. E então, assim, eu sou muito cautelosa e eu sugiro que todas as pessoas sejam. Mas sabe que eu também sou assim, eu pesquiso no CRM ou no conselho de classe e atualmente também o Reclame Aqui tem trazido várias reclamações de pacientes que fizeram os procedimentos e que não estão satisfeitos. Então, eu leio tudo, porque se tiver alguma questão que eu fique em dúvida, eu não me consulto com aquela pessoa. Tem também pesquisar no Tribunal de Justiça, pelo nome do médico. Você vê se ele tem processo. Do médico, do biomédico, do dentista, enfim. Você pode jogar lá no Tribunal de Justiça, põe pesquisar por nome. E vai abrir tudo. Se ele tiver processo, sai correndo. Sai correndo. Quero voltar ao assunto da educação via EAD, né? Muitos Uhum. profissionais de saúde têm dificuldade com o ensino online, mas você transformou o EAD em uma ferramenta de autonomia, né? Isso é Sim. fantástico, isso é maravilhoso. Como é que você organiza seus estudos e mantém disciplina nesse modelo, Tetes? O que eu faço? Eu sou da época ainda do papel. Posso ter o celular de última geração, mas eu gosto de papel. Então, eu tenho um planner mensal e um planner semanal, tudo na mesma agenda. Eu organizo tudo por horários e vou fazendo check-in de tudo que eu já fiz. Ao contrário do que as pessoas pensam, que estudar EAD é fácil, é mais difícil. Porque você tem que programar o seu horário, você monta a sua agenda, e muitas vezes a gente fala, mas hoje eu tô com frio, eu tô com sono, eu vou assistir um filme, mas é sábado, eu vou fazer na segunda. Não faça, porque você vai se atrapalhar e você vai reprovar. Então, existem vários passos para você poder estudar EAD, inclusive, eu acho muito bom. Mas assim, 70%, 30%. O que é isso? 70% online e 30% prática. Então, essa Ainda mais prática na você área, precisa né? vivenciar. Mesmo porque, na época da pandemia, foi aceito 100% EAD. Hoje não é mais aceito. Hoje é 70%, 30%. Não fez os 30%, então você não vai ser habilitada. Entendeu? Em qualquer profissão, né? Se a gente não faz o TCC, você não certifica. E Sim. algumas profissões, elas exigem ainda a prova prática. A minha primeira graduação foi de música. Então, eu tinha, além de todas as provas teóricas, eu tinha as provas práticas nos instrumentos, Caramba. né? E a gente precisa estudar. Então, é a mesma coisa, é só saber dividir, se dedicar, porque um complementa o outro. A teoria sem a prática não se fundamenta, você não entende. E só fazer a prática, você em algum momento vai ficar com um buraco muito grande ali, porque você não vai Exatamente. entender,
né? Você vai perder, falando, nossa, mas o que está acontecendo aqui, né? E você precisa dos dois para se complementarem, né? E dentro da biomedicina estética, quais são os procedimentos que são minimamente invasivos, mais procurados pelos pacientes, Tets? Botox, toxina botulínica, que Botox é a marca, né, de uma determinada empresa, mas é toxina botulínica e preenchimento labial, que eu chamo de rejuvenescimento labial. Então, esse é o mais procurado, é um dos mais perigosos, tem que realmente procurar um profissional que entenda do assunto, da arquitetura labial, para esse lábio ficar harmonioso, bonito e não exagerado, porque o corpo humano, ele tem um limite de preenchimento que você pode utilizar. Por exemplo, a pessoa, é muito comum isso, a pessoa chega e fala, eu quero a boca igual essa aqui, e mostra a foto, e não se preocupou se vai, sabe, ficar bom, se tá combinando com os traços. Ah, não, mas eu quero 1 ml, eu acho pouco, quero pôr 4. Não pode, não pode. Já deixei de ganhar dinheiro por isso. Sabe, Eu a pessoa acredito querer o exagero. E as mídias sociais, elas têm esse papel, né, de padronizar toda a beleza e todas as mulheres ficam iguais, né, em boca, em olhos, em bochecha. E, na verdade, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua herança hereditária de mulheres, né, de queixo, de nariz, que a gente precisa tomar cuidado com isso também, senão você aparece completamente diferente na festa da Sim, família, né, não parece parente. Mas, né, não parece filha tipo, eu e minha mãe, nós somos muito parecidas, sempre fomos, a vida inteira. As pessoas confundiam até a gente na rua quando eu era adolescente. Hoje, não mais, mas na época a gente tinha carro da mesma cor, então as pessoas confundiam. Mas se a gente nega a nossa herança hereditária também, você passa a não ser aceita mais na sua família, porque as pessoas te olham com uma cara meio, ué, o que que ela fez? Ela não gosta da gente, né? Ela tá querendo mudar tanto, né? Então a gente precisa prestar atenção nos detalhes, né? Qual que é a diferença entre toxina botulínica e preenchimento labial? o produto. A toxina botulínica, diferente do que as pessoas falam, que paralisa o rosto, né, que fica esticado, não, ela relaxa o músculo, ela deixa o músculo tão relaxado ao ponto de você não conseguir fazer a elevação. Então, na realidade, ele não está parado, ele está ali, só que ele está bem relaxado, tanto que, por exemplo, ele fica tão relaxado que se o profissional aplicar nessa região orbicular dos olhos e ele aplicar centímetros na parte errada, você vai ver um dano estético, que é o olho caído. Que é o quê? Porque relaxou demais. Já o preenchimento labial é um ácido hialurônico compatível, né, biocompatível com o corpo. Então, a rejeição é quase nula, porque você vai estar devolvendo aquilo que você já perdeu. É isso. Nos resultados, a toxina botulínica, ela começa a fazer efeito no 5º, 7º dia ou até o 15º, que é a gente marca o retorno. O preenchimento já é um resultado imediato. Você já sai com o resultado. Ah, então quando a pessoa já sai com aquela boquinha já inchadinha, é o preenchimento. Isso, a gente chama de pós-imediato. Em 48 horas vai diminuir, em 72 horas mais ainda. Em 28 dias, quando eu peço o retorno, a boca tá bonita, natural, e a pessoa sempre chega e fala, mas eu queria que ficasse igual nos primeiros dias, quero pôr mais. E quem faz preenchimento labial, que na realidade eu não gosto nem desse termo, preencher o lábio, eu chamo de arquitetura labial ou rejuvenescimento labial, porque de fato, no terço inferior, se tirar várias fotos de antes e colocar os depois, rejuvenesce muito. Porque são os lábios, a gente aproveita e faz também essa parte desse risquinho, o pessoal chama de boneco, né, de marionete, ou às vezes o sulco nasogiano, que é aqui o bigode chinês.
Então, tem várias técnicas. Cada profissional, nós aprendemos o quê? Na faculdade, a gente aprende o básico. Você tem que, sim, fazer vários e vários e vários cursos. E nunca fazer, por exemplo, um profissional chegar e falar, mas isso daí eu faço com o pé nas costas. Não confia, porque todo profissional, ele tem receio. Todo. Até médico tem receio de fazer um procedimento. Por quê? Cada ser humano é único. Por exemplo, eu posso fazer um preenchimento labial, uma arquitetura labial linda, maravilhosa em você, e você ter um edema maior do que todos os outros pacientes. Em 24 horas, em 48 horas, vai te dar um desespero que você vai para pronto-socorro. E se te medicarem de forma errada, você vai cortar o efeito do ácido hialurônico e pode perder o seu procedimento. Tem que procurar o biomédico para ele ver o que está acontecendo, para ver se realmente é uma intercorrência, ou se você precisa só de compressa fria. Então, tem muitas coisas. Tem até particularidades, como beber água. Beber água ajuda o seu preenchimento a durar mais. Não ser fumante vai durar mais. Então, qualquer procedimento em fumante, a durabilidade ela é maior. Agora, se você fuma, toma sol, não usa protetor, você vai assinar um termo, lembra aquele termo que eu falei? Um termo diferente. E escrever que você é fumante, porque senão a pessoa vai falar, eu fiz com o profissional tal e durou 2 meses. Vai durar 2, 3, 4, porque você fuma um maço de cigarro por dia, não bebe água, então realmente não vai durar. A importância do cuidado, né, do estilo de vida da pessoa que interfere diretamente no procedimento, né. Testes, a toxina botulínica ainda é um dos procedimentos mais realizados no mundo, né. Na sua visão técnica, quais são os principais cuidados que os profissionais precisam ter para garantir segurança e naturalidade no resultado? Primeiramente, usar as medidas da unidade universal, que é aquilo que a gente injeta, o líquido, de uma forma menos é mais. Deixa o paciente fazer esse efeito, a gente vê como é que ficou, para ele voltar no 13º dia e a gente vê pontos a melhorar. Esse é o primeiro passo. Utilizar produtos direto do fabricante, porque vem com selo, vem com Anvisa, vem com uma etiqueta que você vai colocar no prontuário físico desse paciente, que é a sua garantia. Né? Então, trabalhar com produtos de origem, sabe, nada duvidoso. Abrir o produto na frente do paciente. Você, paciente, pode pedir para abrir na sua frente, pode pedir. Eu já fiz para paciente, mas você quer levar o frasquinho de lembrança? Eu tiro o adesivo, ponho na ficha e a pessoa leva, viu? Leva a caixinha, leva o frasquinho. Então, mas, por mim, tá tudo bem. E aí ele vai saber o que foi usado nele, é um direito dele. E é um dever do profissional deixar isso muito claro para ele. Preparar a bancada na frente dele, para ele ver que é descartável, que tipo de agulha você está utilizando, porque a maioria dos lugares que você vê, uma palavra que utilizam muito, Botox Day, não faça, porque ele vai estar extremamente diluído no soro, é um Botox que a gente fala fraquinho, não é legal, utilizam uma agulha que dói, então vai no profissional que às vezes é um pouquinho mais caro, mas você vai ter segurança, porque ele usa uma agulha muito pequenininha, que chama agulha trifacetada, que as chances de ter um dano estético, ela é pouquíssima, só se o profissional for muito ruim mesmo. Então, ter essa liberdade, né, de deixar o paciente e mostrar, assim como quando estamos internados, a enfermeira não vem auxiliar o técnico e abre na sua frente? Fazer a mesma coisa.
É muito importante esse cuidado do profissional na hora de ser transparente com o seu Sim. paciente, né? E os procedimentos com Hialurônico. ácido hialurônico evoluíram muito nos últimos anos. Quais são os avanços nas técnicas e produtos que você considera mais seguro atualmente? Bioestimulador de colágeno. O que Bioestimulador de muda? colágeno é muito a segurança. A segurança, o tempo, a durabilidade, o resultado que o paciente vai ter. Mas, tudo é uma questão de avaliar o que o paciente, sempre não é o que o profissional acha, é qual a sua queixa. Ah, minha queixa é isso, isso, aquilo. Eu mostro sempre 2 planos. Ó, você pode ter um plano quase que imediato e você pode ter ao longo prazo. Ah, qual é a diferença? Eu sugiro a longo prazo, que é o famoso banco de colágeno, que é o bioestimulador de colágeno. A gente vai fazer, você não vai ter o resultado imediato, mas quando ele começar a fazer resultado, ele dura 2 anos. Então, vale o investimento. A toxina botulínica, em todos os procedimentos eu sempre indico. Ela é para você envelhecer. O envelhecimento, ele é fato. Ele vai acontecer para todo mundo. Para você envelhecer mais elegante, sem vincos. E não plastificada, já é o próprio nome, plastificada é plástica, não tem nada a ver com a toxina botulínica. A toxina botulínica, eu comecei, mas isso vai da genética, tá? Eu comecei a fazer com 46 anos. A minha genética era boa. Hoje, olha, eu tô com o botox vencido, tá vendo? Ó, tá vencido. Não parece, Tete, está Mas perfeito. por quê? Conta genética, produto que é utilizado, e eu faço 2 vezes por ano. O meu filho tem 29 anos, ele começou a fazer com 25, porque os músculos do homem, a gente chama de hipercinético, tem mais força. Além de ser mais músculos, assim, em movimento, a expressão é diferente, e é hipercinético, é forte. Então, ele começou a fazer. Já um preventivo. Amor. No começo ele tinha meio preconceito. Quando ele se olhou no espelho, ele falou, nossa, não quero, vou deixar de fazer nunca mais. Porque realmente a autoestima. Muda tudo na percepção da pessoa, da imagem e das pessoas que estão no entorno, porque rejuvenesce, né? E aí, quem está ao lado, os amigos, os parentes, os clientes, não sabem se às vezes confundem se a pessoa emagreceu, se ela mexeu no cabelo, se ela fez plástica, alguma coisa ela fez porque ela tá mais bonita, né? Isso é muito bom, né? Esse seu questionamento, alguma coisa ela fez, ela tá diferente, tá bonita, mas o que será que ela fez? Esse é o objetivo da harmonização facial. Ficar mais elegante, mais não com a aparência de cansada, mas que as pessoas não percebam que realmente você fez alguma coisa, entendeu? Por exemplo, você vê até os memes que existem na internet, a pessoa colocando 2 linguiças na boca. É horrível. Mas infelizmente, por exemplo, fora do país, fora do Brasil, isso é comum, viu? É o padrão de moda deles. O Reino Unido é um lugar que faz muita plástica, muito procedimento, então lá tem muitas coisas bizarras, muitas que você olha e você fala, não, é surreal. Na Netflix tem programas que mostram, né, danos estéticos, tem também na acho que é Discovery Home Health, que mostra cirurgiões plásticos consertando a pessoa, vamos colocar assim, tirando o PMMA, que utilizam muito lá fora. Então, tudo tem um porquê, uma finalidade. Por exemplo, a toxina botulínica, nós aprendemos que ela faz bem para as nossas rugas, para o envelhecimento, né, para evitar esses vincos. Mas ela é utilizada na parte neurológica, na parte de dor de cabeça, bruxismo. Então, médico utiliza
para dores musculares faz uma aplicação, mas é absurda a quantidade. Patelar, eu já ouvi falar que também Tem, estão utilizando. tem injeção de ácido hialurônico para juntas. Então, assim, é o mesmo que vai na boca? Não, entendeu? Não. Então, todos têm uma finalidade. E todo profissional tem que fazer conforme o que ele é habilitado. Então, por exemplo, Tets, eu fiz o curso que eu aprendi a fazer bruxismo. A minha categoria federal de biomedicina, ela não me permite. Por mais que eu saiba fazer, eu não faço. Eu mando pro dentista. Porque se você der... identifica, né? Você tem que identificar. Você indica. Sorriso gengival e bruxismo, mas você não faz, a gente já tá aqui. Não faço. O dentista faz. Minha irmã é dentista, eu mando pra minha irmã, entendeu? Porque cada um... Já aconteceu de paciente chegar e falar, eu quero fazer lipo de papada sem corte. E eu analisar tudo e falar, olha, você vai gastar dinheiro, não posso fazer enzima, não vai dar certo, você vai ficar roxa, vai ter dor e não vai dar certo. É melhor você procurar um cirurgião plástico. Isso não é você visar o dinheiro, é você visar a fidelização daquele paciente, daquele seu cliente. Você ser honesta com ele. Porque ele vai ver que você não está fazendo pelo dinheiro. O paciente muitas vezes não entende o não, acha que isso é uma rejeição e que você não quer atendê-lo, Sim. né? Eu já soube de uma amiga que ela foi e ela queria fazer um procedimento que a biomédica não fez mesmo. E aí ela falou que, eu acho que então não é mesmo para eu fazer, porque ninguém está querendo fazer, então acho que eu tenho algum problema. Aí ela encaraminhou umas coisas na cabeça, mas ela não fez, porque para trabalhar a rejeição a gente precisa entender, né? Porém, a pessoa tem as crenças limitantes dela, tem a história dela, né, que já vem o histórico dela de rejeição de alguma forma, entende isso como uma rejeição. Então, tem sempre um limite, né, que precisa ser preservado, mas a pessoa às vezes quer tanto fazer aquilo, né, que ela sonha que aquilo vai mudar a vida dela, que ela não consegue entender ao certo. E falando de pacientes, os pacientes hoje, Tetes, eles buscam sempre os resultados também mais naturais e preventivos, né? Como você enxerga essa tendência chamada de estética regenerativa? Eu chamo de desarmonização, porque tem muitos pacientes que vão no consultório para fazer hialuronidase. O que é isso? Tirar o ácido hialurônico que colocou, ou no malar, ou no zigomático, onde for. Ele quer tirar, porque ele quer voltar a ser natural. Eu encaro isso como moda, tá? Assim como estão enaltecendo a magreza. Nós estamos num momento que a magreza está no topo, mas ninguém vê a saúde. Então, a gente tem que ver e perguntar para o paciente, mas você quer desarmonizar? Qual o seu motivo? O que está te incomodando? O que eu posso te ajudar para melhorar? E explicar, né, que você vai retirar tudo, ok, que tem um prazo para o seu organismo trabalhar isso, né? Então, você tem que deixar tudo muito claro, porque, às vezes, o paciente ele vem sempre ou sozinho com um sonho, a gente é meio que psicóloga, ou por conta de problemas em casa, ou familiar, ou não se encontrou no espelho, ou emagreceu demais, ou o marido que mandou vir, tem também, ou é a amiga que fez, e minha amiga ficou bom, e nem sempre tudo que fica bom para mim vai ficar bom para ti. Então a gente tem que respeitar o nosso corpo, o corpo fala. A gente pode trabalhar essa beleza natural, que é o que eu levanto a bandeira e eu acho muito bonito, que é utilizar a toxina botulínica como preventivo, para quando você tiver 60, 70 anos, você tiver uma expressão bonita, não tão cansada. Envelhecer é inevitável, isso é um procedimento, é o ciclo da vida. E entender tudo isso. Porque o paciente, ele chega para você, às vezes,
Assim como eu já cheguei, por exemplo, para advogado ou para médico, eu querendo debater o trabalho dele, porque eu estudei aquilo e eu quero saber. O paciente, ele é muito, ele questiona demais, porque ele viu, porque ele pesquisou, porque a Gretchen, me desculpa, mas porque todo mundo chega e fala, não quer ficar igual a Gretchen está com uma harmonização agora muito boa, mas ela desarmonizou, ela saiu fora da curva, desarmonizou e harmonizou muito bonito. Então, assim, mas sempre as pessoas, o que eu falei da Gretchen é um comparativo que o paciente tem na cabeça. Não quero ficar igual fulano, não quero ficar igual ciclano, mas eu quero igual a boca da Angelina Jolie. Aí você olha para o rosto e você sabe que não dá. E eu quero saber de você, o que acontece quando a pessoa desarmoniza? Muitas das vezes ela entra em frustração, porque ela vai ficar murcha, né, modo bem a grosso modo dizendo, né, mas ela não vai se achar mais no espelho. Aí ela volta, porque ela já teve uma experiência de um pouco a mais, vamos supor, se o lábio dela tinha 3 ml, poderia ter 2 ml, ela colocou 4, ela fala, olha, como eu tive uma boca bem carnuda e agora eu tirei tudo, queria uma coisa assim, natural. A gente já entende a mensagem. Então a gente vai fazer o natural para ela sair satisfeita com aquele questionamento que você mesma colocou. Nossa, ela tá diferente, né? Mas o que será que ela fez? Então, isso é natural. Explicar que tudo vem de dentro para fora. Você tem que mudar sua alimentação, você tem que ter uma rotina skincare, dia, noite, protetor. Ah, mas eu não saio. Protetor do mesmo jeito. Então tem que ter. Orientar. Mas a pessoa precisa ajudar, por isso que eu falei que o estilo de vida da pessoa complementa tudo que o médico faz na clínica, né? Uma Sim, coisa não vive sem a outra também, né, Tetes? com certeza. E quais são as novidades e tecnologias que estão chegando na biomedicina estética que você acredita que vão transformar o mercado para os próximos anos? Olha, tem procedimentos via máquina. Vamos supor, Ultraformer é uma máquina que ela dispara, né, no rosto. No momento que você faz, você acha que você já está levantada, mas é porque, assim, é feito o movimento que você também pode pegar de massagem, né? Porque tem drenagem facial, tem massagem facial. Então, quando vai passando o produto, ele vem assim. Então, o profissional está puxando sua pele para cima. Se você ficar 20 minutos fazendo isso e colocar uma maquiagem, uma bolsa de gelo, colocar uma maquiagem, você também vai ficar up. Então, eu gosto do Ultraformer. Eu não abro mão do banco de colágeno. Não abro mão. Para mim, ele ainda é o melhor. É o melhor, o mais seguro e a longo prazo ele vai te dar sempre um resultado favorável e natural. Porque você está colocando algo que você perdeu. Perda, por exemplo, hidroxapatita de cálcio. Ele era um bioestimulador, ele é ainda, né? Um pouco retrô. Esse é para aquelas pessoas que realmente fizeram bariátrica, estão muito magras, sabe, com aparência cadavérica. Aí a gente utiliza esse. Então tem N produtos, mas todos são chamados de bioestimulador. A escolha vai do profissional após examinar. É sempre assim. Eu não posso falar que o melhor é ácido hialurônico para fazer um rosto que a gente chama de top model look, né? Que é deixar aquela parte aqui marcada. Então a pessoa quando passa o blush já está marcado. E isso é ácido hialurônico, entendeu? Mas dá para fazer com bioestimulador? Dá também. O valor muda. Muda completamente. O bioestimulador, ele é mais caro, mas a durabilidade dele é maior. Então você tem que ver tudo e dar sim as opções para o seu paciente, porque é o custo dele, você não sabe o bolso dele. Ele tem um sonho e ele está sentado na sua frente.
Então, você tem que mostrar todas as opções para ele e ser muito clara. Essa opção vai ser assim, vai ser assado, vai te trazer isso de benefício a curto prazo, a longo prazo. Tem que realmente fazer isso, ser muito clara. E deixar o paciente escolher, sempre. Não é o que o profissional pode sugerir. Por isso que tem que abrir aí um leque de, no mínimo, 2 opções para ele ver, porque ele sempre fala, então tá bom, mas quanto custa esse? E esse? Tanto que eu tenho uma ética que eu não falo valor. Eu falo, olha, tem assim, tem assado. Aí na recepção eles vão te passar o valor. Porque fica muito atrelado ao profissional, porque o paciente vai atrelar não o procedimento, sim o profissional, o valor, ele vai te enxergar como, nossa, ela me cobrou R$ 1.400 o lábio. Meu Deus, nossa, doutora Tets cobra muito caro. E quando ele vai na recepção, que aí ele já tá tomando um café, ele tá descontraindo, vai falar com outros pacientes, é a recepcionista que vai dar o valor, não sou eu. Eu faço só o operacional. Porque não é legal você misturar. Porque é constrangedor para o paciente querer negociar com você. E para o profissional também é constrangedor. Então é melhor ter um departamento que faça isso, porque você não quer saber. E nem é de seu direito saber a condição financeira daquele paciente. Exatamente isso. Você trouxe uma questão aqui muito importante, porque muitos dos meus mentorados, eu tenho uma agência de comunicação e também sou mentora de carreira, negócio e empreendedorismo, e quando eu passo a proposta, normalmente não sou eu quem envio, eu tenho uma assistente que faz isso, que passa a proposta, que ouve todos aqueles choros, as lamentações da pessoa, porque ela quer fazer sim, mas ela quer dar ela quer valorar ela quer dar o preço, né? Exatamente. Sim, porque ela quer precificar e o nosso serviço tem valor, né? Isso tudo é feito de acordo com a nossa experiência, com o tempo que a gente se dedica para isso. E claro que tem uma pesquisa de mercado, né, para a gente saber o quanto o concorrente está cobrando, Sim, mas cada profissional cobra o quanto ele acha que ele tem que cobrar. Não é o paciente ou não é o cliente que vai precificar o nosso serviço. Então, muitas vezes não há momento para a pessoa. E ela vai para outro profissional. exatamente. Depois ela volta. Ela volta. O que eu queria, você entendeu. A outra pessoa não entendeu e não gostei do serviço dela. Então, Ou eles. ela está pagando 2 vezes, né? Então, Cláudia, tem muito isso, porque o pessoal fala, a primeira impressão não é assim, é a que fica assim. A primeira coisa que qualquer profissional de qualquer área tem que ter é empatia. Pensa que você é o cliente, como você gostaria de ser atendido? Eu É isso gostaria, mesmo. poxa, de chegar, né, ter sei lá, mesmo que eu não tomo café, mas que tenha um cafezinho, uma aguinha gelada, né, que me dê bom dia, tipo, bom dia, tudo bom? Então, a pessoa, se ela tá te procurando, é porque ela tem a necessidade. Então, você tem que dar o seu melhor. Mas demora 1h30 falando na avaliação. Se você não explicar, outro vai explicar. E é saindo da minha porta, você vai encontrar vários profissionais. Isso independente de qual seja a formação. Advogado, nutricionista, biomédico, jornalista, enfim. Sempre vai ter outro que vai lá e vai ter a empatia. E a empatia, ela conta demais. Porque quando você começa a conversar, sentir e dar liberdade para o seu cliente, ele se abre. Né? Para ele não é só uma avaliação. É uma consulta, é um sonho, é uma frustração, é um conjunto. Uns chegam e já estão acostumados que tem as Marias consultórios, que a gente chama, que está acostumada a ir aqui e ali e processar o profissional, porque ela vive disso. Ela vive de ganhar processo, ir lá e gastar no outro profissional. Aí fala que ele é ruim, vai lá e processa. Tem muito disso. Muito. Por isso Uau, que Maria Consultório. Maria Consultório. Tem sim. Por isso que a gente aprende, a gente tem feeling para isso. Né? Por exemplo, na minha ficha de anamnese tem. Você já fez procedimento cirúrgico?
Aí coloca não. Na entrevista, ai, gente, ai, uma vez eu usei umas enzimas que me aplicaram aqui, assim, ai, não gostei, não deu resultado. Eu falei, mas você disse que não fez procedimento. Ah, mas foi só umas injeçãozinhas para emagrecer. Mas é procedimento. Então, qualquer procedimento que seja minimamente, mas não fez preenchimento, não fez não sei o quê. Ok, mas fez um procedimento. Não importa. Sinceridade é tudo, né, num relacionamento, porque vai construindo confiança e a confiança vai selando, né, esse relacionamento entre paciente e médico, né. Tetes, tô adorando conversar com você, uma conversa fantástica, uma conversa leve, gostosa, mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista. E eu quero saber de você, olhando para trás, né, voltando um pouquinho no tempo, depois de tudo que você passou e da sua força, da sua garra para construir a sua nova trajetória, que mensagem você quer deixar aqui para as profissionais de saúde, especialmente mulheres e pessoas que também têm algum tipo de deficiência e querem se reinventar na carreira? Bom, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, pensem que vocês são eficientes e não deficientes. Para os profissionais da minha área e das áreas multidisciplinares, trabalhem com amor. Dinheiro é consequência. E para os pacientes, pesquisem todas as ferramentas, inteligência artificial, conselhos federais e regionais, olhem o perfil do profissional, não fiquem afobados para fazer procedimento, e assim, escolham bem, né? Porque a gente escolhe o paciente também, porque a gente também fala não, porque às vezes a pessoa, como você mesma mencionou, a pessoa chega e fala, tá, mas eu vou pagar, eu quero tal. Não é questão de dinheiro, é questão de bem-estar, saúde e bem-estar. É exatamente isso. Primeiro, bem-estar, qualidade de vida, né, para depois a pessoa se sentir bem com a nova estética dela, né? É um conjunto. É um conjunto e você trouxe isso de maneira muito clara, trouxe isso com maestria as suas explicações. Nós chegamos ao final de mais um episódio do Carreira de Suas Vozes e hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer a história e a trajetória inspiradora da doutora Tetes Carol de Campos, uma profissional que mostra na prática que limites podem ser ressignificados quando existe propósito, disciplina e coragem para seguir em frente. Nós falamos sobre ciência, estética, inovação, né, Tetes? Sim. Mas, acima de tudo, falamos sobre superação, reinvenção e o poder da educação como ferramenta de transformação de vida. Tetes, muito obrigada por compartilhar essa história, seu conhecimento e inspirar tantas pessoas que estão em busca de crescimento, especialmente mulheres e pessoas que precisam ouvir sua história. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, muito me honra a sua presença, muito obrigada por estar conosco, continue seguindo o podcast e o talk show presencial Carreira e Suas Vozes, compartilhe esse episódio para quem precisa daquela cutucadinha para levantar de manhã com mais humor, com mais inspiração e motivação para a vida e leve essa mensagem adiante. Até o próximo episódio. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.